Como panelas podem ajudar a prevenir a doença de Alzheimer? O que muitas pessoas não percebem é que as panelas liberam partículas no alimento, especialmente quando aquecida demais e o revestimento está danificado. Certos materiais com revestimento antiaderente antigo, contendo PTFE ou PFOA, podem liberar substâncias que o corpo não processa bem, podendo favorecer o estresse oxidativo, que ao longo do tempo inflama o cérebro. Prevenir a exposição contaminante na comida é uma forma de manter o organismo mais limpo e com menos inflamação crônica, o que de maneira sistêmica ajuda a diminuir o risco associado ao envelhecimento cerebral. Então a dúvida: quais metais e panelas são consideradas mais seguras para o organismo? Panela inox, material durável, resistente à corrosão e geralmente não reage com o alimento. Excelente para cozinhar legumes, arroz e alimentos da rotina. Ferro fundido, material sólido, sem revestimento químico. Panela de cerâmica, boa opção para fritar sem óleo, especialmente ovos, peixes. Panela de ferro esmaltado. Combina a durabilidade do ferro com o revestimento do vidro, que não libera metais e é fácil de limpar. Panela de teflon e de alumínio, a gente precisa tomar cuidado. O grande problema dessas panelas, teflon e alumínio, é quando elas são arranhadas. E nós crescemos utilizando um produto famosíssimo chamado palha de aço, o Bombril, para lavar as panelas. E hoje as pesquisas mostram que esse tipo de produto ele danifica com mais rapidez as panelas que têm um material de acabamento mais simples, que é o caso do teflon e do alumínio. Essa aqui é uma panela de alumínio, a panela que está na maioria das casas brasileiras. O grande problema é quando ela é arranhada. Dessa forma aqui, não é que ela esteja suja, ela está arranhada e ela não serve mais para fazer o alimento, porque este alumínio ele vai se soltando e a gente vai ingerindo o alimento junto com o alumínio. Aqui no fundo, você pode observar, é uma panela que já está sem uso, mas lá no fundo ela tem umas ranhaduras. Isso significa que produto de limpeza arranhou. E quando a gente consome alimento feito numa panela como essa que está danificada, nós acabamos consumindo também diariamente essas pequenas partículas do teflon ou do alumínio. Eu sei que é complicado entender isso. Essa ranhadura aqui, isso danifica a panela, torna a panela imprópria para o consumo, para fazer o alimento da família. Uma panela em bom estado é uma panela que não tem ranhadura alguma, que não tem rachadura. E como é que a gente faz para manter uma panela dessa? Descarta totalmente palha de aço. Tem que usar aquela espuma que é própria para lavar vidro, que não arranha o vidro. É aquela espuma que a gente precisa lavar nossas panelas. Tá, mas a panela ficou muito suja de uma fritura, ela ficou feia, até um aspecto feio. Como faz para limpar? Com bicarbonato de sódio. O mesmo bicarbonato que a gente usa para fazer comida. É só colocar o bicarbonato de sódio de molho ali, úmido, na panela, naquela área onde tem que ser limpa, e depois passar a esponja e ela fica limpíssima e pronta para o consumo. Eu sou a doutora Rosângela Aiden, eu sou uma cientista pesquisadora da doença de Alzheimer
e eu pesquiso as formas de prevenção desta doença. E acredite, a forma mais eficaz de prevenção é através da boca, dos alimentos que colocamos para dentro. E a forma como fazemos esse alimento diz muito sobre o alimento. Às vezes o alimento é muito bom, mas ele acaba sendo danificado em função da panela que nós usamos. E os hábitos que nós adquirimos, né, desde criança, por exemplo, colocar a panela primeiro em fogo alto, para depois começar a fritar, para depois colocar o óleo, para depois começar a cozinhar. Isso é uma forma que degrada o alimento, degrada a panela. E a gente ajustando isso vai melhorar muito pequenas coisas que farão muita diferença para frente, como a memória. E eu sei que é muito complicado nessa altura da vida. Todo mundo vai dizer: eu sempre cozinhei com panela de alumínio, eu sempre, minhas panelas eu não jogo de jeito nenhum. Mas comece a olhar para o agora. Hoje nós vivemos uma outra época. Na época dos nossos avós não tinha poluição que temos hoje. E sim, assim como os travesseiros, os lençóis, as panelas também precisam ser trocadas. Quando alguém me fala, eu tenho essa panela há 20 anos, eu já fico ali receosa do que virá pela frente. Então, sim, é prudente trocar as panelas, pelo menos uma vez por ano. Vai trocando por panelas e investindo em panela. Porque investir na forma como a gente faz o alimento, no material que a gente utiliza para fazer o alimento, isso vai trazer para a gente um benefício futuro. Presta atenção nisso. Se você conhece alguém que está utilizando a mesma panela há 50 anos, que a panela está cheia de rachadura, de ranhura, de arranhado no local onde é feito o alimento, manda esse vídeo para ela. Porque é muito diferente um disse-me-disse do que uma cientista, pesquisadora está falando para você. Não faça isso, porque isso vai prejudicar a sua memória. E começa a me seguir, porque aqui eu trago informações baseadas em ciência.